Bom, começando a nossa quarta aula, então, no curso livre de Grécia Antiga, a gente está trabalhando a poesia homérica. Eu vou começar com uma breve recapitulada do que a gente fez até agora, tá? Porque quem quiser vir para o curso ainda tem vaga, ainda tem espaço no sofá bem confortável. Então vou começar hoje com o Gustavo, né? Que vai falar do que ele pensava ser a poesia homérica, o que ele, nas leituras que ele tinha de poesia homérica, o que ele imaginava ser e o que ele está achando da poesia homérica, o que ele aprendeu, o que ele acha mais significativo, que relações ele quer estabelecer. Então, primeiro, Gustavo, vamos lá. Então, eu, na verdade, tive muito pouco contato, né, com Homero nessas aulas e acho que a coisa que me chamou muita atenção na aula que eu vi é exatamente a questão da oralidade, né, e que era uma dimensão que, eu não sei, eu tinha uma impressão talvez um pouco mais rígida dos temas do Homero, enfim, depois daquela aula sobre a questão de como era feito, né, como ele adaptava a situação, né, como ele tentava cativar os ouvintes, enfim, como isso fazia parte da composição, né, da poesia, enfim, acho que e os temas, né, universais, assim, a questão da moral, né, da política, enfim, foi o que me chamou mais a atenção, assim, uma questão mais universalizante do homem, assim, a perspectiva da moral, da ética. Perfeito. Ian? Eu também não tinha tido muito contato com a obra em si, né? Já tinha ouvido falar um pouco sobre, mas nunca tinha parado para ler a Ilíada mesmo. A Odisseia eu tinha lido uma versão adaptada do ensino médio, na faculdade tive muito pouco contato também. Então eu achei muito interessante exatamente por essa questão do Gustavo abordou. Da universalidade dos temas, né? E também por perceber um paralelo que eu já tinha ouvido falar, mas não achava que era tão forte quanto tem parecido, entre a poesia homérica, né, e os Aedos, a forma como os Aedos contavam e cantavam, né, com os griots africanos também. E acho que isso é uma coisa que a gente pode inclusive desenvolver melhor ao longo do curso esse paralelo, né, que eu acho interessante. Você já fica responsável para daqui a algumas semanas desenvolver esse paralelo aqui no curso, vai ser a sua incumbência, tá certo? Assim como o Gustavo vai falar lá dos narradores do sertão mineiro e da Ilíada, você fica com isso aí, tá bom? Os griots, a questão da cultura afro-brasileira, todo mundo vai ter alguma questão a ser trabalhada. Rafael também vai ter uma questão, depois a gente vai contar qual é, porque a dele é segredo, é surpresa, aquela que a gente conversou. Então vamos lá. Rafael, o que você está achando? Então, eu já tinha lido Homero, a Ilíada, né, e a Odisseia, mas a versão para teatro do ensino médio, uma versão integral. Foi um contato que eu tinha tido com o Homero até então. Mas acho que assim, como a gente está num pedaço até muito introdutório, e para isso foi até muito legal a apresentação da Alexandre, que explicou, outras formas de oralidade também, que eu achei que foi mais no sentido de poder significar um pouco melhor o Homero, né? Entender melhor o contexto do que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo aquilo, para que servia, e isso é necessário, né, para você compreender a coisa. E outro negócio também que tem desenvolvido, assim, que já há algum tempo eu meio que leio alguma coisa sobre oralidade, escrita e tal, e aí você vai ver, vai me confirmando um negócio mais até de que, justamente isso, né? A oralidade ela não é só uma forma de comunicação, não é só um conteúdo de comunicação, é uma forma também. Você tem, hoje em dia você tem gente que fala como se estivesse escrevendo e gente que escreve como se estivesse falando. Então é uma relação um pouco mais complicada que isso. Entender como é que funciona esse negócio também é bem interessante. Perfeito. Agora, Léo, vai passar a câmera que eu vou te filmar. Vai pra lá. Opa. Vou te filmar. Pra você dar a sua opinião. Beleza. Vamos lá. Aqui todo mundo tem que fazer tudo. Vamos lá, Léo. Então, o que eu tenho achado mais interessante até agora na leitura do Homero é perceber como é que tem assim uma questão ali que passa pela obra dele, que de certa forma passa também por diversas grandes obras, né? Você senta para ler o Grande Sertão Veredas,
pega Shakespeare, né, quando ele trabalha Romeu e Julieta, quando ele escreve lá Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, né, e o Homero também com a Ilíada, todos eles, de modos diferentes, estão trabalhando com mesmas questões, né, estão colocando ali em questão o que é humano, né? Embora na Ilíada exista um semideus, né, mas faz a gente refletir sobre isso, né? O que é a vida, está muito colocado ali em questão, né? A dimensão de tragédia, né? Sempre tem. Não é que exista um fatalismo, né? Pelo contrário, assim, a tragédia ela traz muito a noção de que algo grande demais pode acontecer, né? E que não existe um futuro fechado, assim, fixo, né? Tudo é possível, né? Inclusive coisas maiores do que as nossas pretensões, do que as nossas compreensões. É essa dimensão que me traz a leitura da Ilíada. Perfeito, Léo. Valeu. Eu já vou focalizar aqui o André, você vem e já retoma daqui. Pera aí, deixa eu dar uma focalizada. Vem cá, Léo, sem pegar. Aí pra falar pra câmera, né? Pode não, pode falar. Olha pro Léo. Não precisa olhar pra câmera, olha pro Léo, olha pro ser humano mesmo. olhar pra todo mundo. Pode. Então, Se quiser, olha pros colegas. eu tive muito pouco contato com o Homero, tanto na escola quanto na faculdade mesmo. Talvez o primeiro professor que tenha falado comigo sobre o Homero tenha sido o Ciro. E ele falava da importância da oralidade para a faculdade grega, das crianças que tinham que memorizar a Ilíada, ela dita integralmente, levava 24 horas para ser proferida. E agora, nessa conversa inicial que nós tivemos, eu vi a beleza. Eu nunca tinha entrado em contato mesmo com a obra pura do Homero, até o senhor recitar. E a gente percebe a beleza, né, a capacidade do ser humano de criar palavras. Isso às vezes fica deixado de lado quando a gente vai analisar Homero. Nós vemos a questão da guerra de Troia, se ela existiu ou não existiu, a importância da oralidade, mas mais do que isso, talvez até pela questão do ensino, mostrar a beleza que o ser humano pode criar com a palavra. E isso às vezes é muito deixado de lado da questão de educação, e algo que nessas aulas a gente poderia explorar até mesmo para a escola, né? Numa sociedade como a nossa, em que a leitura ela não posso dizer que é uma tradição, né? Ver essa beleza do Homero, dos cavalos que choram, pode ser um caminho a ser traçado, resgatar toda essa mística, toda essa beleza que o Homero cria com tanta paixão. E para além da história em si, da guerra de Troia, da volta dos heróis, isso é uma coisa que a gente pode trazer para a sala de aula. Beleza, Léo, antes de filmar a Juliana, filma o nosso convidado especial aqui, o Felipe. Felipe, tudo bem? Beleza? Você já ouviu falar da Guerra de Troia? Então posso contar um pouquinho da Guerra de Troia para você? Tá. Então a Guerra de Troia foi assim. A Guerra de Troia se passou na Grécia há muito tempo atrás, tá? Há mais de 3.000 anos atrás. Isso é coisa pra caramba, né? Pra gente ter 3.000 anos, a gente tinha que pegar 30 homens vivendo 100 anos cada um. Já é difícil viver 100 anos, né? Aí a gente teria 3.000 anos. Você tem uma ideia, né, de como é tempo. E aí nesse momento, lá atrás, houve uma guerra entre gregos e troianos. Por que foi essa guerra? Por que essa guerra aconteceu? Basicamente porque um troiano chamado Paris, ou Alexandre, raptou a mulher de um chefe grego, de um rei grego chamado Menelau. Essa mulher se chamava Helena, tá? Depois ela fica conhecida como Helena de Troia, mas na verdade ela era grega, ela era Helena de Esparta, casada com o rei de Esparta. E o Menelau, muito furioso que tinham raptado a mulher dele, ele pede ajuda ao irmão, que é o Agamemnon, e eles mandam uma expedição para Troia de mais de 1.000 navios, certo? E eles ficam cercando Troia. Troia tinha uma muralha quase que invencível. Focaliza nele, Léo.
Eles ficam cercando Troia durante 10 anos. Eles não conseguem entrar em Troia porque era uma muralha terrível. Eles só vão conseguir entrar em Troia graças ao artifício do cavalo de pau. Você já ouviu falar no cavalo de pau? Já ouviu falar de presente de grego? Por quê? Eles fazem um enorme cavalo de pau, que era um símbolo dos troianos. Os troianos tinham cavalos, né? Muito famosos. Eles pegam, fazem um enorme, os gregos fazem um enorme cavalo de pau e deixam na entrada da cidade de Troia, na entrada da muralha, como se eles deixassem um presente para os troianos, dizendo assim: olha, vocês são realmente guerreiros muito valorosos e nós vamos deixar esse presente para vocês. Os troianos, então, achando que aquilo era mesmo um presente, abriram o portão das muralhas da cidadela, colocaram o cavalo lá para dentro, um cavalo de madeira. E aí o que aconteceu? Dentro de um cavalo de madeira, sabe o que tinha dentro do cavalo de madeira? 100 guerreiros gregos. Os troianos festejaram, beberam muito vinho, se alegraram, comeram pra caramba. De madrugada, quando estava todo mundo cansado, os gregos abriram uma portinhola, uma portinha pequena, saíram totalmente armados, abriram os portões e aí entrou o exército todo grego e tomou Troia. Por isso que quando a gente dá um presente para uma pessoa que na verdade é um falso presente e vai prejudicar essa pessoa, a gente chama aquilo de presente de grego. Beleza? Agora, a Ilíada, que é esse poema que a gente está lendo, ela começa quando os gregos ainda não tomaram Troia. E quando um herói chamado Aquiles fica furioso, de novo, vai ser por causa de uma mulher. Mas aí, nesse caso, era uma escrava, né, que ele tinha aprisionado e que era a mulher dele no acampamento grego. E que um outro chefe grego vai tomar para ele. Aí o Aquiles, que era o camisa 10 da Grécia, o principal herói, o principal guerreiro, ele vai desistir de lutar. Então a Ilíada, ela começa assim, tá? Então o nosso amigo Gustavo aqui, ele vai ler o resumo desses primeiros versos. E depois o Ian vai ler os versos, tá bom? E aí, qualquer coisa que você não entenda, eu vou tentar explicar para você. E o que você não entender, você fala para mim. Tá combinado, Felipe? Beleza? Então tá bom. Então primeiro ele vai ler o resumo, depois o Ian vai ler os versos, e a gente vai perguntar ao Felipe se o Felipe está entendendo. Se o Felipe estiver entendendo, a gente vai seguindo, tá bom? Mas você tem que entender. Você me pergunta até você entender, a gente vai explicar. Tá legal? Você está em que série, Felipe? Segundo ano? Você torce para que time, Felipe? Os deuses são bons. Tá certo. O Rubro Negro, seja muito bem-vindo aqui. Você vê que isso aqui está sob o signo do Mengão. Foi isso? Já tinha visto, né, Felipe? Lógico que já tinha visto. Então vamos lá. Joval, por favor. Canto 1, versos 1 a 5. Por que é canto 1? Porque, na verdade, Felipe, isso aqui era música. Era o poeta com a cítara cantando esses versos. Era como se fosse música. As pessoas vinham às praças, iam aos palácios, nas ruas, nas feiras, quando tinha mercado, e ele cantava esses versos sobre a guerra de Troia, que era uma coisa que todo mundo conhecia, mas ele cantava uma versão própria. Então é o canto 1, tá? Verso 1 a 5. Invocação a deusa. Anúncio do tema. A cólera de Aquiles e suas funestas consequências. Então a gente vai ver, primeiro ele vai invocar uma deusa. O que é invocar? Ele vai pedir que a deusa apareça, porque ele não é capaz de contar a história. Quem vai contar a história é a deusa. A deusa vai se incorporar nele, né? Ela vai entrar dentro dele e vai inspirar o Homero a cantar essa história. Então vamos lá, Ian, por favor. Canta minha cólera, ó deusa, funesta de Aquiles pélida, causa que foi de os arquivos sofrerem trabalhos sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados, e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio. Então olha só, ele pede, canta, ó musa, canta, ó deusa, a cólera. Você sabe o que é cólera? É o nome de uma doença, mas nesse caso, cólera é raiva. A raiva de quem? Aquiles, é esse herói grego. Aquiles era filho de uma deusa e de um deus, então ele é um herói, ele é um super-herói. Ele não é um homem normal.
Ele é quase um deus. Tá? E por que ele está com raiva? Ele é filho de Peleu, Aquiles Pélida, né? Ele está com raiva porque a gente vai ver o rei dos gregos todos, o chefe da expedição, tomou uma mulher dele. Da mesma maneira que o troiano tinha tomado a mulher dos gregos, agora é um grego que toma uma mulher, né, de outro grego. Talvez Homero esteja dizendo que no final das contas, gregos e troianos são mais ou menos a mesma coisa, não é isso? Porque um toma a mulher do outro, então o grego também não respeitava muito esse negócio da mulher do outro. Não era só o troiano que desrespeitava. Talvez Homero tenha colocado isso no princípio, né, para dizer que gregos e troianos eram a mesma coisa, que um não podia falar mal do outro. Né? Na verdade, flamenguistas e vascaínos são a mesma coisa, você entende? São diferentes, mas são a mesma coisa. A gente não é melhor que os outros e os outros são melhores que a gente. A gente precisa dos outros. Na hora do jogo a gente é rival, mas na verdade nós somos a mesma coisa. Não é não, Rafael? Focaliza aí o Rafael. Olha só. Nosso vascaíno, né? Tão querido, tão amado aqui por todos nós, tá? Esperamos que continue na primeira divisão. Né? Esperamos sim, é o nosso voto. Peço aqui aos deuses que eles continuem, sem nenhuma gozação. Bom, porque são nossos irmãos. Quem faz? São irmãos. Então aí o que acontece? Por que ele ficou furioso? Porque tiraram a escrava dele. E quando ele fica furioso, ele passa a não lutar mais. Quando ele não luta mais, ele que é o camisa 10, ele que é o principal guerreiro grego, o que acontece? Os gregos morrem aos montões. Os troianos começam a fazer a festa. E aí os gregos ficam no campo de batalha que não dá nem, eles não conseguem nem tirar os cadáveres para honrar esses cadáveres, esses heróis mortos, entende, Felipe? E aí o que acontece? Os cães devoram os cadáveres. Os pássaros vêm e picam o olho do cadáver, picam as carnes, comem o fígado, entendeu? Um bando de aves de rapina bicando o pé do cara, o cara lá morto, os ossos saídos, bastante sangue. Tá gostando? Tá achando legal? Você tá sentindo que é barra pesada, né? Você tá sentindo que herida não é qualquer coisa. Bom, aí o que acontece? Vamos ver o que acontece em seguida. A mãe do Felipe, pode sentar ali, senhora. Pode sentar, por favor. Assiste um pouquinho, assiste 5 minutinhos. A sorvete é covardia. Traz o sorvete para ele, que ele toma sorvete aqui enquanto ele assiste. Por favor, mamãe. Vamos lá. Então, continuando. Ele resume, ele lê, eu explico para você. Até agora você está entendendo? Tá na boa? Então, beleza. Vamos lá. Continua. Versos 5 a 7. Tudo por desígnio de Zeus. Tudo por desígnio de Zeus. Na verdade, Zeus, que era o mais importante dos deuses gregos, era Zeus que estava também punindo os gregos. Além de morrerem no campo de batalha, eles estavam morrendo de peste. Mostra aí o sorvetinho do Felipe, pelo amor de Deus. Né? Eles estavam morrendo de peste. Por que eles estavam morrendo de peste? Estavam sendo punidos pelos deuses, mas sobretudo por Zeus. Por que eles estavam sendo punidos? A gente vai descobrir agora por que eles estavam sendo punidos. Senhora, por favor, a senhora podia pedir ao garçom para ele desligar o som da piscina para nos educar a aula? Senão o Felipe não entende direito, tá bom? Obrigado. Porque tem uma música aí agradável, mas não é a música homérica, não é? Então vamos continuar. Tudo por desígnio de Zeus. O Ian vai ler. Depois eu passo para vocês daqui a pouco, tá? Também é diferente. O casal 20. Aqui também é diferente. Então não é a mesma tradução. Tá diferente? Tá diferente. Não sei, tem que ler. Então vamos lá. Cumpriu-se de Zeus o desígnio, desde o princípio que os dois em discórdia ficaram cindidos. O de Atreu, filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino. Qual, dentre os deuses eternos, foi causa de que eles brigassem? Então tem dois heróis. Os dois são gregos nesse caso. É o chefe da expedição, que é Agamenon. Léo, tira isso da tomada e senta aqui para você filmar o Felipe. O Felipe é o aluno mais importante que a gente tem aqui hoje. É ele que vai carregar Homero por mais tempo. Ele que vai poder usar a lição de Homero por mais tempo. Então vocês vão perdoar, mas ele é mais importante que eu, mais importante que todo mundo. Senta aqui para você filmar o Felipe, tomando o sorvetinho dele tranquilamente e lendo Homero. Ó, os meninos gregos também. Estavam lá comendo as coisinhas lá dele, uma rosquinha lá, com açúcar, e estavam ouvindo Homero o tempo todo. Tá? Só não tinha esse sorvetinho gostoso, né? Porque não tinha como fazer gelo, só como nevava. Então pegar pedaço de gelo era uma coisa que eles faziam ainda na Grécia. Mas tudo bem. Mas tinha outras coisas de levar gostosas. Os dois heróis estão brigados. Agamenon, quem é o Agamenon? Vamos ver se o Felipe estava prestando atenção.
Agamenon é o chefe de todo o exército grego. E Aquiles? Quem é Aquiles? É aquele super-herói, filho de uma deusa e de um deus. Aquele cara que é o guerreiro superior que diz que não vai mais lutar. Por que que não vai lutar? Porque levaram a escrava dele. Por que que levaram a escrava dele? É o que a gente vai ver agora. Vamos lá, Gustavo. Verso 8. O poeta se pergunta acerca da causa da disputa, qual Deus, entre Agamenon e Aquiles. Então, na verdade, aqui a gente tem uma coisa interessante. Que a disputa é entre homens, mas na verdade ela é causada pelos deuses. Os deuses é que influenciam a vida desses seres humanos. E influenciam de que maneira e por quê? Por que que os deuses, por que que algum deus poderia estar brigado com o exército grego? Essa é a pergunta que a gente se faz, né, Felipe? Por quê? Por que que Agamenon e Aquiles brigaram? Foi por causa de um deus. Qual? A gente vai descobrir agora. Versos 9 a 54. O Ian vai ler. Não, eu resumo. Versos 9 a 54. Aí o Ian lê. Tá. Vai. Tá acompanhando aí, é o mesmo? Então quando você estiver cansado, você passa para ele. Fiquem prontos. Tá bom? 9 a 54. Apesar do resgate oferecido por Crises, Agamenon recusa-se a devolver a filha do sacerdote de Apolo. Deus, instado a tal pelo sacerdote, furioso, lança a peste sobre os aqueus por 9 dias. Então o que vai acontecer? O que aconteceu foi o seguinte: era guerra. Naquele tempo, guerra era guerra mesmo, entendeu? Quando você invadia o território do outro, você tinha direito a fazer tudo. Era terrível. E uma das coisas que você fazia era escravizar as mulheres e as crianças. Então, se fosse guerra naquele tempo e invadisse o teu território, você, ao invés de tomar esse sorvetinho aí, você podia estar escravizado. Sentiu qual era o drama? E durante a guerra, o Agamenon, esse chefe grego, por ele ser o chefe, ele tinha direito, mais do que os outros, a ficar com os escravos e escravas provenientes da guerra. E ele tinha ficado com uma escrava, tá? Só que essa escrava não era escrava, era uma mulher normal. Não existe escravo, existe ser humano. Agora, existe um ser humano que pode estar sendo submetido à condição de escravo. Não existe pobre, não existe rico, não existe feio, não existe bonito. Existe ser humano. A gente é que cria as divisões e as relações que os homens estabelecem entre si é que fazem com que alguma pessoa tenha mais dinheiro, a outra tenha menos dinheiro, né? Com que uma pessoa seja escravizada, com que um seja o chefe e o outro seja o liderado. Ninguém nasce chefe, ninguém nasce escravo, ninguém nasce rico, ninguém nasce pobre. Nasce todo mundo do mesmo jeito. Nasce bebezinho, corta o cordão umbilical, né? Dá uma palmadinha no bumbum para chorar, pro pulmão abrir. Você sabe que você fez isso? Você saiu de dentro da sua mãe e foi isso que aconteceu com você. Você sai todo coberto de sangue, aí vão te lavar. Então nasce todo mundo igual. A pessoa que você vê na rua e que a gente chama de mendigo, na verdade nasceu igualzinho a você. Foi a vida e as condições da vida e como a sociedade está estruturada que fazem dela um mendigo, que fazem dela um rei. Ora, Agamenon então tinha escravizado uma mulher que era livre, que era igual às outras mulheres. Mas naquele momento, pela força, pela violência, ele obriga essa mulher a ser escrava dele. Acontece que essa mulher, ainda por cima, ela era filha de um sacerdote. Você sabe o que é um sacerdote? Então fala aí, o que você acha que é um sacerdote? Não tem problema errar não, você é a sua primeira aula, você pode errar à vontade, você tem um crédito infinito comigo. Fala aí, Felipe, o que é um sacerdote? Sacerdote é o seguinte, o padre é um sacerdote da Igreja Católica. O rabino é um sacerdote do judaísmo. O pastor evangélico é o sacerdote da religião evangélica. E em cada religião, o babalorixá, a Ialorixá, tá? Ou babalorixá, são sacerdotes do candomblé. A mãe de santo, o pai de santo são sacerdotes da Umbanda. Sacerdote é como se fosse uma pessoa que na religião é encarregado de zelar pelos cultos, tá certo? De fazer os rituais, de fazer a missa ou o culto. Então ele era um sacerdote do deus Apolo. O sacerdote do deus Apolo tinha uma filha, porque na religião grega os sacerdotes, ao contrário dos padres,
podiam casar. E essa filha tinha sido raptada, sequestrada e escravizada por Agamemnon. Dureza. Ele então, o que ele faz? Ele vai até o exército grego, humildemente, coberto de presentes, e oferece para o rei Agamemnon e pede: olha só, em nome de Apolo eu vim te pedir, devolve a minha filha, eu pago o resgate por ela, porque ela tinha sido sequestrada, não é? Eu pago o resgate. E o Agamemnon falou: não, quero saber nada de Apolo, não, quero saber nada de sacerdote, ela vai ficar comigo, gostei muito dela, vai ficar namorando comigo aqui enquanto a guerra durar, ela vai ficar namorando. O que era uma dupla safadeza, digamos assim. Primeira safadeza, a maior de todas, ele estava desrespeitando um Deus. Aqui, quando a gente estava conversando, o Léo aqui que está te filmando, ele estava falando: bom, aparece um semideus, aparecem uns deuses, mas Homero, na verdade, não está interessado nem nos semideuses nem nos deuses. Ele está falando dos deuses e dos semideuses para pensar melhor o que é o ser humano. É pela diferença. Os deuses tudo podem. Essa lição você tem que lembrar. Mas a gente que é ser humano, Felipe, a gente não pode tudo. A gente tem que pedir aos deuses. Se eles sorrirem, a gente tem que fazer a nossa parte, mas os deuses têm que sorrir. Se os deuses não sorrirem, não tem vezes que você se prepara muito para fazer um negócio, tá tudo preparado, o que você gosta, o que você se diverte com o quê? Você gosta de quê? Você gosta de jogar videogame, você gosta de jogar futebol, o que você gosta de fazer? Fala aí, conta pra gente. As duas coisas. As duas coisas. Tá, vamos dizer que você gosta de jogar futebol, certo? Então você prepara um dia para jogar futebol, chama os amigos, você tem um campo, você enche a bola, você bota o seu tênis, você bota a camisa do Mengão, você está prontinho para jogar. Aí o que acontece? Chove. Aí o que acontece? Na noite anterior você machuca o pé. Aí o que acontece? Você pode ficar gripado, pelo amor de Deus. Batendo aqui para as divindades olimpianas, para nada disso acontecer com você. Você sempre possa jogar bola, nunca tenha o pé quebrado, nunca fique resfriado, bem no dia de jogar bola. Mas às vezes acontece, não é, Felipe? Mas eu nunca quebrei o pé. Quebrar o pé você não quebrou, mas não teve vez que você ia jogar bola e choveu? Não teve vez que você ia jogar o videogame e de repente a televisão deu um problema? A tua televisão é muito boa, mas às vezes acontece. Comigo já aconteceu. Então, mas não teve nunca uma coisa que você se preparou totalmente para fazer que na hora ela foi totalmente diferente? Não foi o que você esperava? E não deu totalmente certo? Deixa eu te lembrar um negócio. A gente jogou contra o Atlético Mineiro. Você não achou que a gente ia ganhar? Eu também achei. A gente ganhou? Não. Perdeu de 4-1. Então, tudo nessa vida pode acontecer. Compreendeu? Então, primeira grande sacanagem, desculpe usar esse termo, a primeira grande sacanagem do Agamemnon é desrespeitar os deuses. Ele achar que ele era mais poderoso só por ele ser o rei, que ele não tinha que ligar